Boa tarde! Como sempre, meu programa trazendo o melhor em informações, dicas e algo de melhor a você. Quem nunca sonhou em ter filhos? Há quem diga que ter filhos é fácil, o difícil é educar. Hoje vamos falar sobre educação infantil, como um todo envolvendo a vida da criança desde a sua casa até a sua vida escolar. E para falar sobre educação infantil, estou recebendo aqui no estúdio Carmen Regina Coitinho Dias, pedagoga. Boa tarde, Carmen. É um prazer recebê-la em nosso estúdio. Boa tarde. Carmen, qual a falha mais grave da educação? Eu acredito que a educação ela se dá inicialmente em casa. Mas hoje em dia, pela própria correria do dia a dia, os pais estão depositando toda a parte educacional dos filhos nas escolas. E isso é um erro, pois o aluno, a criança, fica dentro de uma sala de aula apenas 4 horas do seu dia. Na educação infantil, nós temos creche, aonde fica o dia inteiro. Mas os pais, eles estão colocando a responsabilidade total nas escolas. Isso é uma grande falha na atualidade. A que você atribui a educação infantil de uma criança? A escola ou a vida familiar? Pois é, como eu estava dizendo, a escola seria apenas um complemento dessa educação. Os pais, eles são responsáveis para dar a base da educação para os filhos. A escola vai complementar. E de que maneira os pais devem acompanhar a vida escolar dos filhos? Acredito que o pai ou o responsável devessem tomar frente à educação dos filhos. Quando mandam o filho para a escola, quando a criança chega, quando retorna à casa, os pais têm por obrigação perguntar ao filho, olhar na agenda do filho, olhar os cadernos do filho, para ver como está o andamento educacional. Ok. Lembrando do massacre de Realengo, aquele do Rio de Janeiro, né? Onde morreram 11 crianças. O que você teria a nos dizer sobre a violência nas escolas? Infelizmente, na atual conjuntura, a violência está no dia a dia, dentro de casa, nas ruas. E falando desse fato, é a própria a criança hoje em dia, ela está assim meio que sem rumo, porque os pais não tomam parte, não tomam frente à educação. Se essa criança fosse orientada, não fosse agredida dentro de casa, muitas vezes com palavra, com gestos, a coisa seria bem mais fácil. Você já passou por alguma situação desse tipo? Sim, eu trabalho numa escola, onde eu sou vice-diretora pela parte da manhã e professora à tarde de um 5º ano, e nos deparamos com esse tipo de atitude das crianças. É muita briga, muita discussão. Eu trabalho no meio de uma vila, Maria da Conceição, onde o tráfico é a base de todas as famílias. Então, a criança, ela vive sozinha, ela mora sozinha, não tem a preocupação educacional. Eles mandam para a escola porque é obrigado, é por lei, uma criança manter-se nas escolas. Ok. Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguidinha. Estamos voltando com o nosso programa de entrevistas, hoje recebendo a pedagoga Carmen Regina Coitinho Dias para falar sobre educação infantil. Qual a diferença entre estudar em uma escola estadual, municipal ou particular em termos de educação? Olha, eu acredito assim, sendo escola estadual, municipal, particular, acredito que o ser humano hoje em dia não está muito independente do local onde ele está. A educação, tanto na escola municipal como estadual ou particular, ela seria a mesma, com base na família. Eu acredito que todos os problemas que estão existindo hoje em dia independem do local onde está a escola, ou se é paga, se não é paga,
se é pelo governo, se é pelo município. As piores coisas que estão acontecendo dentro das escolas hoje em dia é que os pais estão colocando a responsabilidade em cima da escola. Ok. Na frente de uma classe de crianças ou adolescentes, o professor tem sempre a mesma responsabilidade, a de ensinar. Ali, o que deve acontecer é uma parceria entre ele e o aluno, mas nem sempre é assim. A indisciplina dentro da sala de aula parece ser um dos principais desafios do professor. A indisciplina acaba prejudicando a aula e deixa o professor naquele dilema. O que fazer nesses momentos? Como o professor deve agir? Olha, infelizmente o magistério ele está muito desacreditado. Então as crianças elas vão para a sala de aula. Nos colégios de periferia, as crianças vão mais pela merenda, porque a mãe trabalha fora, muitas vezes não tem pai. Então a responsabilidade total até do sustento da criança seria dentro de uma escola. Na sala de aula, a indisciplina ela tomou conta. Porque se o professor não for enérgico, a criança ela quer fazer parte da escola querendo o poder. Então, muitas vezes, vocês podem ver na mídia que o professor é agredido dentro de uma sala de aula. Aonde eu trabalho é um local que é de risco, pois as crianças muitas vezes vão com estilete, faca, dão chute, pontapé na professora. E, desculpa interromper. E por que, dona Carmen, a senhora acha que acontece esse tipo de coisa dentro das escolas? Seria o erro dos pais ou seria má influência da mídia? Por que será que acontece isso? Ao meu ver, eu acredito que hoje em dia os pais não estão dando aquela educação para os filhos, onde antigamente o professor ele era visto com muito mais respeito. Hoje em dia, os pais não respeitam os professores e ensinam os filhos a ter tal atitude. Ok. Os pais devem obrigar seus filhos adolescentes a frequentarem a escola? De que maneira fazer isso? Bom, pela lei, é obrigatório as crianças frequentarem a escola até os 14 anos. Não pode haver crianças fora de uma escola. E os pais deveriam incentivar a criança a estudar. Então, o que as crianças teriam que ver em casa era uma educação para o estudo. A importância que tem o estudo na vida de um ser humano. Com certeza. Se você fosse hoje presidente da República do nosso país, quais as mudanças seriam feitas na educação, no seu ponto de vista? Eu acredito que dando uma melhoria na classe do magistério. Tem muitas pessoas que saem dentro de uma faculdade que não sabem nem escrever, nem fazer uma redação. Já me deparei nas salas de aula, onde seria a base, primeiro ano, segundo ano, e as professoras terem erros imperdoáveis de português na escrita. Então eu acredito que devesse ter mais cursos, mais aperfeiçoamento para o professor. Ok, muito obrigada pela presença. Eu conversei com a pedagoga Carmen Regina Coitinho Dias. Veio falar para nós sobre educação infantil. O nosso programa volta amanhã, pontualmente às 16 horas. Boa tarde!